Bom, boa noite a todos, né? Apesar de eu ser professora de filosofia medieval judaica, eu vou apresentar aqui para vocês sobre o sufismo, né? E justamente o título da nossa apresentação, que é essa que está aí, é o sufismo e a arte da polissemia. Por que a arte da polissemia, né? Porque uma das particularidades do trabalho do sufismo com as histórias de ensinamento é justamente uma dimensão muito grande de polissemia dessas histórias, ou seja, as histórias que são construídas dentro do sufismo, dentro do âmbito do sufismo, que são histórias construídas para isso, né? Não são histórias que podem ser usadas para ensinamento, mas são histórias que são usadas, que são construídas para que elas sejam histórias de ensinamento, né? Com esse fim, com esse objetivo, né? Elas são interpretadas, então, de várias formas diferentes e em diversos níveis. Então, para isso, como eu vou trabalhar as histórias com vocês, pretendo trabalhar até os diferentes tipos de histórias que a gente tem, né? Depois, no bloco específico, conforme o Luiz Fernando colocou, essas palestras, elas são palestras introdutórias, né? De cada um dos temas que a gente vai explorar depois as próprias histórias, né? E discutir, tentar interpretar, então, as próprias histórias em cada um dos blocos, que seria correspondente a cada uma das palestras que a gente está dando. Essa parte das histórias, especificamente, eu vou trabalhar nos blocos, né? E, nesse momento, então, o que eu vou trabalhar com vocês seria uma apresentação do que é o sufismo, né? Uma discussão do conceito do sufismo, né? Da onde vem esse conceito, o que é que a gente chama de sufismo, né? Se sufismo é mística islâmica em geral ou não, né? Apresentar para vocês algumas outras variações também da mística islâmica, porque ela é muito mais rica do que algumas ordens que acabaram ficando mais famosas que outras, tá? E apresentar alguns conceitos que são fundamentais dentro do sufismo, alguns modelos de desenvolvimento, né, que acabaram ficando consolidados através dos tempos e que são necessários para a gente entender de que modo é apresentada essa polissemia. A minha ideia era explicar um pouco para vocês, então, o que é aquilo que a gente chama de sufismo, né? Aquilo que a gente chama no Ocidente de sufismo, né, não é uma criação ocidental, apesar de que modernamente e no Ocidente ele acabou sendo entendido como mística islâmica em geral. Mas esse processo do sufismo ser entendido como mística islâmica em geral, ele não começa no Ocidente, pelo contrário, tá? Ele começa justamente nos historiadores do século XII, do século X até o século XII, os historiadores muçulmanos, né, do século X até mais ou menos o século XII, que eles começam, então, a falar sobre determinadas confrarias, que algumas delas sim seriam parte do sufismo, outras não, mas acabam usando esse termo para todas as confrarias místicas em geral dentro do mundo islâmico, tá? Então, o que eu estou colocando aqui nesse slide é que o termo original, né, é tasawwuf, né, cujo praticante, então, é um mutassawifa, e aquele que atinge o objetivo, então, um sufi, né, e justamente essa terminologia é que acabou sendo passada para nós, né, e é em cima dela que a gente acabou estendendo, então, o sufismo e entendendo ele como mística islâmica em geral. Tem dois quadradinhos aqui com texto, né, um deles, então, diz, hoje o sufismo, né, tasawwuf, e lembrem-se que esse hoje é século X, né, isso é uma frase de um mestre do século, de um estudioso do século X, e que foi recolhido por um estudioso do século XI, e que depois explicou um pouco essa frase, né? Então, hoje, o sufismo, tasawwuf, é um nome sem realidade, mas era uma realidade sem nome,
Tá? Então, essa frase é do século X, foi recolhida no século XI por Rusvig, e ele continua na explicação. No tempo dos companheiros do profeta e seus sucessores imediatos, esse nome não existia, mas sua realidade estava em todos eles. Hoje, o nome existe, mas não a realidade. Tá? O que ele está querendo nos dizer com isso? Tá? Que o espírito, vamos dizer assim, do sufismo, ele existe, o espírito místico do Islã, ele existe antes mesmo que existisse este nome, Sufi, esse nome Tasawwuf. Tá? Esse é um nome que é datado, do século II, III da Égira. Né? Antes disso, ele já existia, esse espírito, então, nos companheiros do profeta e seus sucessores imediatos. Né? Ou seja, a realidade, existia uma realidade mística que estava muito além do que um nome simplesmente poderia significar. E com o passar do tempo, né, com imitadores, né, com a cristalização de determinadas ordens, de determinadas normas, de determinadas formas de se estabelecer que a mística tem que ser do jeito A, B ou C, né, ele acabou virando um nome, mas ele perdeu a sua realidade interna. Bom, então vamos para as origens, então, desse termo. As origens desse termo, né, que a gente chama de sufismo, ou do próprio termo sufi ou tasawwuf, né, elas são controversas. E existem alguns estudiosos que vão dizer que ela nem vem do árabe, né, que muito provavelmente a origem do termo não é árabe. Então, a gente tem algumas hipóteses sobre a origem desse termo. A mais aceita é que é uma derivação a partir de lã, do termo lã, suf, né? Então, ela seria etimologicamente, historicamente, mais plausível e mais aceita. As explicações sobre as origens do termo, né, que, segundo alguns estudiosos, então, não parece ter precedente no idioma árabe, né, elas apontam para a possibilidade de também ser derivado de sufa, no sentido de alusão aos companheiros do profeta, ou de safa, que é pureza, sinceridade, ou mesmo lã, suf, né, ao lado da alternativa adotada por alguns autores, mas pouco provável, de que ela procederia, então, do termo grego sofia, tá? Concretamente, o que a gente sabe sobre esse termo é que ainda no século II da Égira, o século VIII depois de Cristo, essa denominação, ela designava um grupo específico de ascetas de Cufa, no Iraque, muito provavelmente porque eles se caracterizavam por vestir um manto de lã como sinal de penitência, tá? Então, esse termo, ele surgiu como uma autodenominação de um grupo muito específico de ascetas de Cufa. Mas a gente tinha outros círculos místicos que concomitantemente desenvolviam uma linha um pouco diferente, algumas até com bastante críticas, né, a esses ascetas de Cufa no Iraque. Isso ainda, né, no século II, III da Égira, né, a gente já tem, digamos, uma ampla variedade aí de manifestações da mística islâmica, tá? Então, outra possibilidade, né, desse termo, né, ela é levantada, né, por uma passagem do Junaid de Bagdá, né, e foi também aproveitada pela Tariqa Naqshband, ou seja, pela ordem Naqshband, que é uma das ordens maiores que a gente tem dentro do sufismo, né. O termo tasawwuf, ele pode ser entendido como um acrônimo. Então, ele seria um acrônimo de passos no caminho, né? Ou seja, aquelas letras ficariam a primeira letra de alguns passos no caminho, né? Então, pegando o tasawwuf, né? Então, a gente teria tauba, arrependimento, né? Safa, que é pureza, wilaya, que é proximidade de Deus, ou amizade com Deus, e faná, aniquilação, né? Que seria, digamos, o objetivo máximo do sufi, né?
Essa ideia, provavelmente, então, conforme eu já disse, ela já é uma elaboração, porque tem uma passagem do Junaid de Bagdá, né, que ele explica o termo sufi, procedendo da palavra suf, né, e não entende como lã, mas sim como um acrônimo também, né, de 3 letras. Então, sad seria a inicial de sabr, paciência, né, sedk, sinceridade, e safa, pureza. Wal seria a inicial de wud, que é concórdia, Wirt, que é litania, e o alfa, fidelidade. E Fá seria a inicial de Fard, desapego, Fakr, pobreza, e Faná, aniquilação. Né? O professor Jamil e os outros araboparlantes, por favor, né, desculpem as minhas pronúncias, né, porque ler é uma coisa e falar é outra, né, então, a minha pronúncia, desde já vou pedindo desculpas, né, pelos erros e pela forma tosca que eu vou pronunciar algumas coisas. Bom, retornando, né, então, pega lá, então, se o termo sufismo, ou se o termo sufi, é uma denominação auto-aplicada para uma comunidade específica de ascetas de Kufa, no Iraque, né, o que a gente pode dizer, então, em relação à mística islâmica que vai para além do sufismo, tá? Desde os primórdios do Islã, né, e concomitantemente a esses primeiros autodenominados sufis, né, já nos primeiros séculos da Égira, havia outras confrarias que seguiam outras linhas de desenvolvimento no caminho místico. As que ficaram mais famosas foram precisamente, né, as que eram as mais sóbrias, o exagero da sobriedade, né, que são os malamate, e os mais estáticos, ou seja, aqueles que tinham chamados do espírito livre, né, que são os calandar. E, além disso, né, já no início, digamos, da história do Islã, a gente tem diferenças entre o caminho místico adotado por xiitas e sunitas, né? Então, o que a gente pode dizer, então, sobre o sufismo frente ao Islã sunita e frente ao Islã xiita? Né? Então, que isso é uma questão que normalmente sempre aparece, né? Muitas ordens sufis, ao longo da história, falando um pouco em geral, né? De modo geral, elas costumam se colocar como uma terceira via, né? Independente do Islã sunita e independente do Islã xiita. Tá? Mas elas mantêm algumas relações. E eu gostaria de pontuar algumas relações aqui que a gente tem, tanto com o Islã sunita quanto com o Islã xiita, né? Do ponto de vista, então, das relações entre sufismo e o Islã sunita, muitas ordens ao longo da história e até atualmente, elas insistem em manter uma ligação estreita com o Islã sunita, respeitando e observando as regras dessa facção. Muito provavelmente, isso não é uma ligação, digamos, fundamental, mas ela é muito mais construída historicamente para evitar perseguições. Como a gente sabe, ao longo da história, né, o Islã sunita é maioria, durante vários períodos e vários lugares da história, os xiitas foram perseguidos, principalmente algumas facções dos xiitas, né, e os sufis, para não entrarem nessa perseguição também, eles acabaram mantendo boas relações com o Islã sunita e se dizendo, então, seguidores do mesmo tipo de lei e estrutura mais ortodoxa. Outra questão envolvida aí é a questão da autoridade espiritual. A doutrina xiita do imamato, ela, por vezes, ela acaba conflitando com certas doutrinas internas dos sufis sobre a autoridade espiritual. Por exemplo, Ibn Arabi, quando desenvolve a teoria dele, ele vai falar da questão dos pilares, né, dos kutub, né, dos pilares que seriam pilares ocultos e não necessariamente eles têm conexão, por exemplo, com imãs, né, revelados que a gente teria, né, dentro da linhagem do Islã xiita, então, portanto, isso poderia conflitar. Então, isso seria uma coisa que afastaria, de certo modo, então, algumas linhagens sufis do Islã xiita.
Muitas linhas sunitas, por sua vez, aí já do lado dos sunitas, gostam de reclamar o sufismo como uma espiritualidade própria, como se, para ser sufi, se devesse ser sunita, tá? Só que boa parte das ordens vai se dizer independente dos dois grupos. Então, ou seja, isso é uma tendência, digamos, de algumas facções sunitas de tentarem se apropriar e muito mais do que uma ligação direta, né? E, curiosamente, né, isso daí é uma coisa que vocês podem verificar aí nas cadeias de transmissão, nas silsilas, né, das ordens sufis, a maioria, se não a totalidade delas, insiste em fazer regredir a sua cadeia de transmissão a Ali, que é o genro do profeta Muhammad, e que é, digamos, de certa forma, né, o pilar do Islã xiita. Tá? Então, é curioso como, de certo modo, a gente tem diferenças, a gente tem pontos que acabam gerando problemas, como a doutrina do imamato, mas, por outro lado, né, quando você pega essa cadeia de transmissão, ela quase que invariavelmente, até antes de chegar ao profeta Muhammad, elas passam necessariamente por Ali, né? Então, é uma coisa curiosa. Do outro lado, portanto, da espiritualidade xiita, né? Essa foto que vocês estão vendo aí é justamente de Ali, né? E essa frase que está em cima também é dele: eu não adoro a ti por medo do inferno, nem por almejar o paraíso, eu me prostro diante de ti, porque és o único digno de ser adorado, né? Então, vocês vejam que isso é muito semelhante, por exemplo, de uma frase que foi usada pela Rábia, né? É muito semelhante, né? E a gente tem várias expressões dentro do sufismo que fazem eco a essa posição. Por isso que eu coloquei justamente essa citação aqui em cima, tá? Bom, a espiritualidade xiita, por sua vez, ela é caracterizada não por uma abordagem ascético-devocional, como aqueles primeiros sufis que eu me referi lá, né, no século I, II, da Égira, no Iraque, mas por um conhecimento mais intelectual, não intelectual racional, mas intelectualizado, digamos, né, que é denominado Irfan, né, que normalmente é traduzido por gnose. E esse conhecimento mais intelectual, ele é desprezado por muitos dos adeptos do sufismo. E aqui vale uma observação, né, uma observação bastante interessante, que é justamente a ideia de que a gente não pode separar essa diversidade que a gente tem dentro do sufismo, porque existe uma diversidade muito grande. Você vai ter ordens que aceitam dança, ordens que condenam a dança, ordens que são baseadas na música, ordens que condenam a música, né? Então, vocês têm entre as ordens uma diferença muito grande, né? Então, quando a gente está falando da questão do conhecimento intelectual, também isso difere de ordens diferentes, né? Entre si. E isso, assim, a gente pode atribuir também à questão da expansão islâmica, né, e da necessidade, então, de certo modo, do Islã se misturar praticamente com aquelas outras culturas, né, que foram conquistadas, né, durante a expansão islâmica. Então, obviamente, as ordens que a gente vai ter na África, elas são diferentes das ordens que a gente vai ter na Índia, ou no Afeganistão, ou no norte da Europa, no centro da Europa, né, ou ordens que a gente vai ter na própria Península Arábica, tá? Então, a gente tem uma diversidade aí muito grande de linhas e de, digamos, coisas que são aceitas, coisas que não são aceitas, coisas que são valorizadas, coisas que não são valorizadas. Muito provavelmente por conta do contato e da contaminação ou recontaminação, digamos assim, dos locais, das outras culturas nas quais, para as quais o Islã se expandiu, né, e, portanto, a espiritualidade daqueles locais também foi, digamos, absorvida
pelo Islã também, isso é muito visível, tanto na Ásia mais oriental quanto na África, né, como certas características que já eram prévias, né, à época islâmica, elas são incorporadas, digamos, em ordens místicas que a gente vai ter nesses locais, tá? Então, e algumas dessas ordens, então, são mais realmente estáticas, né, estáticas de êxtase, não no sentido de parado, mas de êxtase, são mais estáticas, são mais devocionais, né, e elas acabam deixando, então, esse conhecimento, digamos, que tem uma busca mais especulativa de lado e criticando, né? Então, tradicionalmente, então, o Irfan, essa gnose xiita, ela vai ter dois aspectos, um prático e um teórico, e o aspecto prático, né, vai além de um modelo ético estático, sendo conhecido, então, como Sayr Wasluk. Ele pode ser entendido como uma metodologia de progressão espiritual, né, que, como os próprios termos da frase falam, né, ou seja, viagem e percurso, implicam, né, esses termos implicam, ele é dinâmico, né? Então, citando aqui um teórico xiita, né? Então, o Irfan, ele vai se referir, né, a um ponto de partida, um destino e aos estágios e estações que, na ordem correta, o caminhante deve atravessar para chegar ao destino final, né? Bom, outras questões que a gente tem relacionadas a isso, aí vocês vão dizer, bom, mas espera aí, mas esse termo, ele também é usado pelo sufismo, né? Sim, principalmente porque o radical dele também já é o mesmo, e é uma palavra muito ligada ao termo marifa, né? E, obviamente, o seu praticante, o arif, né? E são termos usados no sufismo também. Mas, como a gente pode ver, no sufismo, eles estão se referindo especificamente a um estado do caminho, e não ao percurso como um todo. Então, se a gente vê esses termos, por exemplo, num contexto xiita, a gente está vendo esses termos relacionados ao percurso místico como um todo. Quando a gente vê num contexto sufi, normalmente a gente vai ver esses termos relacionados a um momento do desenvolvimento espiritual, e não ao percurso dinâmico como um todo. Tá? Então, citando aqui embaixo novamente, em vistas dessa distinção, os gnósticos, quando referidos enquanto pertencentes a certa disciplina acadêmica, são chamados Urafa. Urafa é o plural de Arif, né? E quando referidos em relação a um grupo social, são chamados sufis ou mutassawifa, né? Então, vocês vejam que há uma interseção, mas não necessariamente há uma identidade. Bom, apresentando, então, os outros movimentos místicos que a gente teve ao mesmo tempo também, desses primeiros sufis, dois movimentos eu gostaria de trazer aqui para vocês também, que são dois movimentos que, digamos, competiam com os sufis num primeiro momento, né, nos primeiros séculos do Islã, e que eram movimentos que, inclusive, questionavam e não concordavam, criticavam a postura dos sufis, né, que acabou virando a postura que ficou conhecida como sendo mística islâmica em geral. Então, a minha ideia é desconstruir um pouco essa ideia, né, e mostrar que dentro da mística islâmica existe uma variedade muito maior e que não dá nem para a gente chamar de sufismo, se for tecnicamente correto. Tá? Então, eu queria apresentar para vocês, então, o movimento Malamat, ou Malamatia, né, que é o caminho da reprovação. Malama, né, reprovação, culpa, né, que é o caminho, então, da extrema sobriedade, né. Era um outro grupo que era um pouco mais oriental, né, eles se reuniam na época em torno de Nishapur, né, e esse grupo, ele era praticamente concorrente, né, dos sufis, do tasawuf em geral, né? Então, e eles pregavam, né, a grande crítica que eles tinham era justamente essa ostentação externa, né, da espiritualidade.
Então, por que o caminho da reprovação? Por que o caminho da culpa? Porque eles praticamente buscavam a reprovação da sociedade para garantir a pureza das suas intenções e das suas ações, né? Então, um malamate, vocês nunca vão ver um na rua e vai dizer, olha, um malamate, isso não existe, tá? Porque ele é um homem comum, absolutamente comum. Ele vai ter uma profissão comum, ele vai ter uma vida comum, ele não vai transparecer nenhum tipo de espiritualidade até o momento em que você chegue para ele e converse e pergunte. Porque senão ele não vai te dizer nada. Porque a ideia deles é justamente ocultar esse grau espiritual, esse caminho espiritual que eles seguem. Né? Então, aqui nesse slide, a gente vai ter aqui, né, algumas passagens. Vocês vão perceber que todas essas passagens relativas, né, a esse grupo, elas vão estar praticamente retiradas da obra do Sulami, porque o Sulami foi um historiador, né, que compilou, eles não deixaram quase nada escrito. O Sulami foi um historiador que compilou esse material, né? Ele mesmo se apresentava como um intelectual, como um estudioso, como um historiador, mas há controvérsias, ou seja, acredita-se que ele próprio fosse um malamate, até porque ele vem de uma família, assim, o avô dele foi um grande mestre, né? Então, acredita-se que ele próprio fosse, mas se você perguntasse para ele, ele ia dizer que não, obviamente. Ele ia dizer, sou simplesmente um historiador, né? Então, tem algumas passagens para a gente entender um pouco como eles pensavam aqui, né? Então, ninguém alcançará seu grau espiritual até que todas as suas ações apareçam aos seus próprios olhos como hipocrisia, e todos os seus estados interiores como pretensões vãs. Então, olha só, eles davam muito peso, né, para dúvida de si mesmo, né? Ou seja, eu estou tendo um lampejo de espiritualidade. Não, isso é hipocrisia, né? Ou seja, eles estavam o tempo todo se autorreprovando, ainda que fossem reais os estados espirituais, eles iam se reprovar, né? E reprovar esses estados interiores como pretensões vãs, porque não existe ambição espiritual no movimento Malamate, tá? Então, aqui no cantinho, embaixo da figura, vocês vão ver ali, os homens da reprovação têm o cuidado de preservar os momentos privilegiados em que estão com Deus e de manter o controle de seus segredos mais íntimos, proibindo-se a si mesmos de manifestar o que quer que seja relacionado aos seus graus de proximidade, né? Então, digamos, essa é a estrutura, a espinha dorsal desse movimento, né? Então, pegando uma outra passagem aqui citada pelo Sulami, ao criar os homens, Deus revestiu alguns deles de beleza, outorgou-lhes os dons de suas luzes, concedeu-lhes o contemplar-lhe e estar em perfeita harmonia com ele, prodigalizou o que ele havia disposto para eles com solicitude desde toda a eternidade. A outros, colocou nas trevas, as de sua alma, das suas tendências naturais e de suas paixões. Aqueles que Deus adornou são os homens do Tassawuf, mas eles mostraram ao mundo os favores excepcionais e começaram a alardear e falar deles, descobrindo às criaturas os segredos do ser divino. Então, vejam a crítica, tá, aos homens do Tassawuf, né? Ela é muito direta. Eles dizem, não, aqueles que eles não questionam que eles tenham encontrado um certo grau espiritual, né? São aqueles que Deus adornou, né? Só que o que eles vão dizer, eles perdem tudo porque eles mostram ao mundo os favores que Deus lhe concedeu, né? E alardeiam, né, sobre si mesmos, né? Ou seja, eles não têm a humildade, eles perdem a humildade de se prostrar perante Deus, né? E aí ele continua aqui, mas existe uma terceira categoria, a dos homens da reprovação. Eles não mostram aos outros mais do que aquilo que lhes convém. Em consequência, não deixam ver aos outros mais do que o que pode desacreditá-los a seus olhos. Ou seja, eles agem
ao contrário do que os outros esperam que eles ajam, né? Dessa maneira, desaprovados pelo mundo, salvaguardam ao mesmo tempo a pureza de suas obras exteriores e da sua realidade interior. Ou seja, é aquela pessoa que é rude na rua, né? Digamos, se todo mundo fala por favor, ela não fala. Se todo mundo fala bom dia na segunda de manhã, ela não vai falar, né? Mas é aquela pessoa que qualquer um pode bater na porta dela, ela vai dar tudo, ela vai sempre abrir tudo para os outros, ela vai fazer todos os atos, digamos, de ajuda, de filantropia, etc., e nunca ninguém vai saber, né? Então, essa é a postura, digamos, dos Malamate, né? Bom, aqui a gente tem algumas regras, porque eles têm uma regra de vida, né, que é bastante detalhada, são vários princípios, né, mas aqui a gente tem algumas características, então, do caminho da reprovação, né. Então, os Malamate, eles se vestem como os homens comuns, eles se comportam como os demais homens, eles trabalham como os demais homens, não ostentando qualquer característica externa que os distinga. Eles não ostentavam a imagem de mestres ou sequer de pessoas espiritualizadas. Ou seja, é aquele cara que vai soltar uma piada, é aquele cara que vai falar um palavrão, é aquele cara que não vai demonstrar o nível espiritual. Em hipótese alguma, eles não prezavam a observância externa dos preceitos religiosos ou mesmo as orações comunitárias. Eles só, digamos, cultivavam, né, a oração interior e na solidão. Eles não cultivavam as orações comunitárias, né? A oração comunitária para eles era vista como uma festa, né? E não como um compromisso real interno com Deus. Eles se organizavam em guildas ou associações profissionais, ensinando através do trabalho, tá? Então, oficialmente, você tinha uma oficina de um tecelão, por exemplo, e ele tinha os aprendizes dele. Aquilo ali era uma ordem, né? E ele, enquanto tecelão, ele ensinava para os aprendizes dele muito mais do que tecer, né? Então, você tem um fabricante de panela, né? E esse fabricante de panela ensinava o caminho espiritual através da fabricação de panela, né? Então, era isso, eles se estruturavam em guildas profissionais, então, oficialmente, para quem via de longe, para quem via externamente, aquilo não era uma ordem mística, mas era, né? Era a lojinha do tecelão, mas aquilo era uma ordem mística, né? E até hoje é assim, né? E até hoje a gente não sabe quem eles são. Existe uma ordem atual, não me lembro se na Bósnia ou na Albânia, né? Que se auto-intitula herdeira desse caminho. Mas, como eles não se escondem, eu tenho uma certa dúvida sobre a sinceridade da herança que eles professam, sinceramente, né? Bom, eles, por outro lado, também não escreveram grandes obras doutrinárias, ou pelo menos não assinaram, tá? Eles podem ter escrito sob pseudônimo ou sob obras coletivas. Por exemplo, né, a gente tem durante a Idade Média a Enciclopédia dos Irmãos da Pureza, né, que a gente não sabe, a gente sabe que era um grupo de pessoas, mas a gente não sabe exatamente quem eles eram, né? Esse tipo de obras podem ter tido influência, então, desses Malamate ou das pessoas do caminho da reprovação, sem que a gente soubesse, porque não eram obras assinadas. Mas, via de regra, eles tinham muito mais, eles produziam muito mais material de regra de vida, né, de postura e conduta moral, do que grandes obras doutrinárias. Eles defendiam opiniões fortemente contrárias a muitas das teses e práticas das mais importantes e conhecidas confrarias sufis. Eles criticavam os sufis porque esses deixavam seus discípulos livremente às suas pretensões durante o noviciado, manifestando grosseiras ilusões de suas realizações e carismas, ridículas para todo espiritual sagaz, nas quais nada há de verdadeiro. Ou seja, os discípulos dele, eles nunca mostravam as realizações espirituais, ao contrário dos discípulos dos sufis, que ficavam lá competindo entre si, né, para ver quem tinha andado mais no caminho, né, isso inclusive é documentado, né.
o êxtase da contemplação, o amor dedicado a algo desse mundo, os estados alterados que conduzem às lágrimas no samá, samá, né, é uma cerimônia, a súplica emocionada, todas essas posturas são veementemente condenadas pelos Malamate, assim como a exteriorização de qualquer carisma, sinal de estado espiritual ou estação em que o místico se encontra, tá? O que eles faziam era justamente evitar, né, que se soubesse o que eles estavam passando, em que momento eles estavam, em que nível eles estavam, isso era sempre guardado para eles e um grupo muito próximo de discípulos. Bom, agora a gente vai para o outro lado, digamos, para o outro polo aqui dessa sequência, né, que são aqueles que não são nem um pouco sóbrios, né, que é o caminho da calandaria, né, é chamado o caminho do espírito livre. Nesse caminho, vocês podem ver desde pedintes de andrajos até pessoas extremamente vestidas de seda, etc., tá? Não é uma questão de posses, mas o que, digamos, o que caracteriza é, sim, a questão devocional, sim, né, e a busca de um comportamento livre, né, um certo desprezo também pelas práticas religiosas tradicionais e as orações comunitárias, e a característica que depois conferiu a eles a ideia de que o calendário é um sufi errante, né? Ou seja, ele é aquele derviche errante, né? Então, ele nunca para. Para quem conhece a história, por exemplo, do Rumi, né? Há controvérsias, mas há uma suspeita, por exemplo, que Shams Tabrizi, né? Que foi, digamos, a pessoa que conduziu o Rumi a um outro nível no caminho místico, pudesse ter sido alguém dessa linha e não um sufi, porque ele não era ligado a nada que se conhecesse e ele era um andarilho, né? E a característica é ser um andarilho, é não se fixar num determinado lugar durante muito tempo. Mas, em geral, as características vão ser mais ou menos essas que estão aqui também nesse slide, ou seja, em virtude do desprezo pelos assuntos mundanos, porque eles desprezavam completamente, né, nos quais se incluía também o descaso para com as práticas religiosas comuns, os modelos de comportamento e as orações comunitárias, os calendários foram muito mal compreendidos e mal vistos no Islã ao longo da história, né. O calandar, ele normalmente é entendido como um sufi errante. Ele é aquele derviche desapegado de tudo e imerso num estado de rapto que se libertou de todas as correntes, que não se ocupa com sua vestimenta, nem com seus alimentos, nem com os atos de devoção, nem com as orações e preces, e que está acima do rechaço e da aceitação das pessoas. Isso é a definição que o Javanur Baksh dá do calandar, né? Citando um outro autor, então, refere-se a alguém cuja essência se tornou desprendida e purificada dos desejos e desígnios humanos, das imagens comuns e dos atos infelizes, que avançou até alcançar o nível do espírito, e que se libertou das limitações das cerimônias rituais e das definições superficiais. Conseguiu desprender-se dos dois mundos e de seu eu e se dedica de corpo e alma à busca da beleza e da majestade de Deus até alcançar a Deus mesmo, tá? Então, vocês vejam que uma outra figura que a gente também está acostumado a ouvir falar na mística islâmica, que é o louco de Deus, né? O Majnun, né? O louco de Deus, ele também estaria, digamos, nessa categoria. Ele não tem ordem, ele não respeita as orações religiosas, as obrigações religiosas, ele é aquele espírito livre que é desprendido de tudo e que não está atento, digamos, às determinações sociais, às vezes até mesmo das suas determinações físicas de alimentação e higiene, né? Então, vocês vejam que nessa linha a gente pode até encontrar alguns dos célebres loucos de Deus, né? Chamados loucos de Deus. Bom, fechando um pouco essa parte, né? Eu queria apresentar um pouco para vocês, então, do sufismo, ou seja, dentro do sufismo,
como é que a gente trabalha, então, voltando, então, ao nosso tema, com as histórias de sabedoria, tá? Depois de explicar que o sufismo não é a única vertente, e muito menos no início foi a única vertente aí da mística islâmica, tá? Eu queria apresentar um pouco dos conceitos fundamentais que a gente vai precisar entender para poder saber como o sufismo se coloca diante da interpretação das histórias e da onde vem, então, essa necessária polissemia, que as coisas nunca são o que parecem, né? E em diversos níveis as coisas não são o que parecem. Então, eu queria apresentar para vocês, então, alguns conceitos básicos para a gente poder entender de que modo isso é trabalhado, né? A primeira coisa que a gente tem que entender sobre o sufismo e sobre qualquer interpretação do sufismo, e principalmente sobre a questão das histórias de ensinamento, é que a gente está sempre trabalhando com dois aspectos, um aspecto manifesto e um aspecto oculto, né? E o que significa isso? Ou seja, o sentido manifesto das histórias, ele é aquele sentido mais literal e que faz com que essa história passe para nós como uma coisa bonita, como tendo um sentido, um poema, por exemplo, uma história composta em forma de poema. O Rumi faz muito isso, né? Ele nos conta uma história em forma de poesia, né? Vários autores fazem isso. Então, o aspecto da beleza externa, da estética, né? Da apresentação de uma história, ou o objetivo de entretenimento, simples entretenimento, é uma historinha bonitinha, etc. Ou até mesmo, né? Aquela moral da história, que a gente pode chamar, qual é a moral da história? A moral da história é tal coisa. Uma história vista do ponto de vista do sufismo, ela nunca tem uma moral da história, ela tem várias, né? Ela tem morais da história, né? Que é justamente esse sentido oculto. Esse sentido oculto é aquele que subjaz a interpretação mais comum das histórias, então, portanto, ela não é a intenção estética ou a função de entretenimento, né? Embora esse caldo folclórico, né, que a gente vai ter na tradição árabe, muitas histórias que foram originariamente construídas para serem histórias de ensinamento, elas caíram no uso comum, no folclore, algumas perderam a sua caracterização, outras não, outras continuam sendo repetidas exatamente como elas foram construídas, e, portanto, através delas, mesmo nas histórias folclóricas, a gente pode identificar esses sentidos ocultos, né, esses sentidos que não são tão visíveis da primeira vez que a gente ouve, ou da primeira vez que a gente tem contato com uma história dessa, né. Então, várias dessas histórias, elas foram incorporadas também nesse caudal folclórico aí que a gente vai ter na tradição árabe islâmica, né? Mas o sentido oculto, ele, digamos, estritamente dentro do sufismo, ele vai ser apreendido de acordo com o nível de preparo espiritual e de entendimento do aspirante, né? Acredita-se, aí, de novo, várias coisas vocês vão ver que eu vou dizer 4, 7, 12, não, aqui são 5, 6, 7, porque cada ordem tem uma forma de lidar com essas coisas. Então, não há nada que a gente possa falar, olha, isso é para todo o sufismo em geral, né? Algumas vezes vocês vão ver aqui que eu até estou indicando quais são as ordens que trabalham com o modelo tal, quais são as ordens que trabalham com o modelo qual, né? Mas aqui, de modo geral, então, vocês vão ver que, às vezes, eu vou colocar, olha, são tais ou tais sentidos, são tais ou tais níveis, né? Porque nem todas as ordens trabalham com o mesmo modelo, né? Então, esses níveis, eles seriam no mínimo 4, né? De modo geral, né? 7 é o mais comum, né? E alguns vão afirmar que a gente pode encontrar até 12 níveis. Não são 12 interpretações, hein? São 12 níveis de interpretação em algumas dessas histórias, né? As mais, digamos, mais sólidas e com mais elementos envolvidos, como, por exemplo, as que a gente encontra, né, numa nave de Rumi, né? O nível de desenvolvimento espiritual do aspirante, então, ele é estimado de acordo com algumas escalas, tá? Então, vamos lá. Agora nós vamos para os níveis do oculto,
né? Tudo bem, você tem algumas possibilidades do manifesto, né? Então, agora a gente teria os níveis do oculto, como é que a gente entende esses níveis do oculto. Bom, em primeiro lugar, a gente tem uma primeira divisão aí, né? Que seria a própria divisão do caminho, né? Que eu estou chamando aqui de a senda de Deus, né? Que seria num primeiro momento, ou seja, qual é a sua porta de entrada? Que é o reconhecimento da senda ou do caminho que conduz a Deus, a Sharia, né? Então, o Islã ele vai possuir por si um aspecto exotérico e outro esotérico, né? Então, já por si, todo o material islâmico, ele vai ter essas dimensões. Dentro do sufismo, a gente vai ter alguns graus a mais de dimensões ali dentro, organizados, né? Então, o exotérico seria a afirmação verbal ou aparente da submissão às leis divinas. No sufismo, o primeiro estágio é o preparo pessoal através da adoração, seguindo, então, pela estrita aderência. A menos que uma pessoa cumpra os deveres básicos da religião, ele não pode avançar para os estágios superiores. Então, desde já, respondendo a vocês, né, dentro deste modelo de ordens que a gente tem hoje, que é uma pergunta que com certeza vai aparecer, porque é uma pergunta que sempre aparece, se o sufismo é essencialmente islâmico, tá? Dentro deste modelo de ordem, sim, ele é essencialmente islâmico, porque o momento inicial, ele é a observação da lei islâmica, né? O segundo momento, então, seria o próprio trilhar dessa senda, que é chamado de tárika. Tárika é, literalmente, o caminho, a senda, a via, né? Então, tárika significa uma jornada específica para um viajante na senda da verdade, a qual inclui a recordação de Deus, ou o zikr, né? A renúncia do mundo, a concentração na fonte divina, implica também purificação moral e realização das potenciais qualidades humanas. E, por último, a gente teria o último estágio aqui, né, que seria a háquica, que hak é verdade, né, que seria, então, o destino final, a compreensão da verdade absoluta, né. Então, se diz que o primeiro estágio, quando você se aproxima, né, desse terceiro estágio, é shuhud, que é o testemunho da realidade divina. Lembrem-se, shuhud tem o mesmo radical, né, de shahada, que é a profissão de fé islâmica, né, e o seu último estágio, então, é a própria finitude ou aniquilação do eu em Deus, né, fanafilar, né. Essa aniquilação, né, ela é sempre seguida de uma eternidade com Deus, uma subsistência em Deus, tá? Então, claro que não dá tempo da gente falar aqui sobre isso, né? Então, às vezes, também sempre surge a questão, tá, mas o objetivo do sufismo é a aniquilação? Sim, mas a aniquilação, ela é por si uma subsistência, né? Então, isso é uma coisa que demandaria outra conferência para falar sobre isso, mas por enquanto basta, então, para a gente ter esse primeiro, digamos, essa primeira divisão, né? Outra divisão que a gente vai ter é o modelo, então, das chamadas sutilezas, né? Lataif, né? Lataif é plural, latifa singular, né? Esse modelo foi um modelo desenvolvido, né, há muito tempo, ele precede, a gente tem notícia dele desde o século IX, mas provavelmente ele precede isso também, né, então essas sutilezas, né, que são contadas, de novo, em número de 5, 6 ou 7, e, recentemente, a gente tem, como os Naqshbandi do Afeganistão, que trabalham com 9, tá? Então, a rigor, a gente teria, eventualmente, até 99, porque são 99 os nomes de Alá, né? Mas isso extrapolando um pouco, né? Ou até infinitas, né? Mas no modelo que foi construído, ele foi construído por uma ordem muito específica, que é Kubravi, né? A ordem Kubravi. Nesse modelo, ele é contado em número de 5, 6 ou 7, né? E eles consistem, então, em sentidos internos que podem ser despertados, então, nos aspirantes ou naqueles que vão
desenvolver a sua via no sentido do sufismo, né? Então, eles são sentidos espirituais para além dos sentidos, não confundir com os sentidos internos da filosofia, né? Que tem uma base aristotélica, né? É um outro tipo, tem mais a ver com o sexto sentido do que outra coisa, só que na verdade eles são 5, né? Ou seja, você tem o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo e às vezes até o 12º, né? Então, são sentidos espirituais que estão para além dos nossos sentidos físicos, e eles são capazes, então, de fazer com que o aspirante perceba a realidade de um modo especial. A partir da ativação desses sentidos espirituais, então, novos significados que antes eram ocultos, eles passam a ser percebidos nas histórias, nos poemas que foram construídos para tal fim. Esse modelo tem origem no sufismo persa, né? Foi usado já por Junaid de Bagdá, né? Século IX. Foi sistematizado, então, pela ordem Kubravi, primeiro em número de 5 por Najmuddin Razi, né? Esses 5, então, seriam o coração, Kalb, o espírito, Ruh, né? Sir, que a gente traduz por secreto, me desculpem também as traduções são traduções mais aceitas na maioria das ordens também, não necessariamente literais, tá? Rafi, que seria o oculto, e também é chamado de inspiração, né? E Arfa, ou Irfa, né? Que é o mais oculto, né? Posteriormente, ele foi reelaborado por um outro teórico da ordem Kubravi, que é o Semnani, né? Que já é século XIII, e que acrescentou mais 2. Um abaixo de todos, ou seja, o primeiro de todos, que seria o inferior, que é chamado de Kalab ou Kalabia, que é o molde, e um acima de todos, né, que seria superior, que é chamado de Hakia, ou, né, a verdade, ou também é chamado de o selo, porque o selo, tá, porque o profeta Muhammad é o selo da profecia, selo nesse sentido, não selo de selar, mas o selo de, digamos, atingir o máximo, né. Esse modelo ele foi bastante popularizado pelos Naqshbandi do Afeganistão e, dependendo da ordem ou caminho, ele pode ser acrescido de outros sentidos, ou esses mesmos podem ser usados com nomes diversos, né? Entre eles, então, a gente tem o acréscimo de nafs, né? Que a gente pode traduzir por alma, apesar de traduzir por eu, apesar de até recentemente a gente já vai falar disso, né? Ter sido até traduzido numa ponte com a psicologia moderna, como ego ou self, o que eu condeno totalmente, né? Ou Sartre, ou Sirecir, né? Segredo do segredo, etc. Ou seja, vários outros nomes foram colocados aí, alguns substituídos ou alguns acrescentados. Conforme eu falei para vocês, tem ordens hoje em dia que trabalham com 9, né? E a cada um desses sentidos, então, corresponderia, né, a cada sentido desses despertados, corresponderia um nível de interpretação diferente e mais oculto dessas histórias ou deste material. O slide seguinte, vocês podem ver algumas ilustrações, tá? Elas estão aqui muito mais para tentar explicar que há diferenças, né, entre as ordens e como elas trabalham. Vocês vejam, essas duas ilustrações, elas parecem muito semelhantes, né? A do lado direito é dos Naqshbandi, se não me engano, da Holanda. E a do lado esquerdo é de uma ordem da Indonésia. Vejam que a gente vai ter aqui o ponto amarelo, né? Aí vocês olham onde está o ponto amarelo no outro homenzinho do outro lado. Vocês viram que o ponto amarelo mudou? Né? Então, cada ordem tem, digamos, uma sequência de ativação, né, desses sentidos internos, e tem uma representação, às vezes, diferente da outra. Então, apesar de muito parecido, não é igual, a gente tem uma sequência diferente de ativação e uma atribuição de uma representação diferente. Quanto à representação, ainda com Semnani, né, esses sentidos internos, então, eles foram associados a profetas. Então, seria, digamos, uma conexão de cada um desses sentidos
a figura de cada um dos profetas ao longo da história. Claro, 7 profetas, né? O Corão vai falar de 25 profetas, não são os 25 aí, né? São só os 7 profetas principais que são colocados aqui, né? A seguir, eles foram atribuídas, então, localizações no corpo humano, em especial no tórax, né, no peito, né, algumas fora, mas, em geral, os principais no tórax, como vocês podem ver na ilustração. E a eles depois também foram atribuídas cores, né, e essas cores, então, a ordem dessas cores também vai diferir em relação às ordens. Com a expansão islâmica e com contato com outras culturas, principalmente mais orientais, principalmente para os lados mais próximos da Índia, né, esses sentidos acabaram sendo equiparados aos chakras, embora isso seja muito questionável. Vários autores questionam essa correspondência estrita possível entre duas tradições tão diferentes. Eu, inclusive, tá? Eu particularmente não considero que dê para a gente dizer que os chakras são a mesma coisa, né, que aquilo que a gente chama de lataif, né, ou que sutilezas. Mas vocês vão encontrar aí alguns autores que vão dizer que sim, vocês vão encontrar material na internet dizendo que sim, né, que a correspondência é essa, até digamos, a função, ela é um pouquinho diferente. De novo, não dá para a gente explicar aqui, porque senão a gente não sairia daqui hoje, né? Mas, a meu ver, eu não concordo com essa associação direta, né? Bom, e por último, então, a gente vai ter uma outra sequência que vai falar nos estágios do desenvolvimento, né, do aspirante ou daquele que está no caminho do sufismo, ou os níveis de ser, né? Que, por sua vez, esses estágios, eles também, algumas ordens estabelecem, como eles são 7, né, algumas ordens, elas estabelecem correspondência entre os sentidos internos e cada um desses níveis. Então, cada um desses níveis seria correspondente à ativação de um desses sentidos e também à inspiração de um determinado profeta, tá? De novo, não dá para a gente falar isso agora, porque senão a gente teria que fazer um quadro gigante, né, de todas as correspondências e ainda para cada ordem, né? Então, a gente não conseguiria sair do lugar. Então, só dando uma pincelada bem geral, né? Então, de novo, as interpretações, e aí tudo, a interpretação desde a minha própria vida, minha interpretação da minha própria vida, até a interpretação daquilo que eu estudo ou de uma história que eu ouço, ela vai, então, se modificando a partir do que eu vou andando, digamos assim, no caminho, né? Dos passos que eu vou dando no caminho. Então, a gente tem uma ordem aqui, que vai desde, né, de novo, né, eu estou aqui traduzindo nafs por eu, tá? Por uma questão de convenção, porque nas ordens em geral, a gente traduz, né, nafs por eu, né, a gente chama de eu, no sentido de eu, no sentido de é um ser que sou eu que está se transformando em outra coisa, né? Porque se a gente falar alma, a gente já tem uma outra associação em português ou no Ocidente em geral, que não seria, digamos, a mais correta aqui. Algumas linhas fazem uma puxada para psicologia. Eu já vi nafs traduzido como ego e já vi nafs traduzido como self, tá? De novo, eu particularmente não concordo com isso, tá? Eu acho uma coisa completamente anacrônica, né? Você pegar um conhecimento que foi desenvolvido durante a Idade Média e fazer uma ponte com a psicologia moderna, né? Eu particularmente não concordo com esse tipo de ponte, né? Mas alguém pode concordar. Mas vocês vão ver estudos na psicologia por esse lado, tá? Então, você começaria num nível muito básico, que a gente pode dizer, em geral, como a gente diria, na filosofia, né? Ou seja, é um homem que está
totalmente dominado pelos níveis inferiores da alma vegetativa e da alma animal, né? Que seria aquilo que a gente está chamando aqui de eu comandador ou eu degenerado, né? A seguir, você tem, então, uma subida um pouco maior, quando ele começa a colocar, né, esses seus instintos bestiais, essas suas paixões, etc., sob controle, e um controle mais racional, mais propriamente humano, né, que seria, digamos, um nível que na filosofia, e sim, a gente pode entender como uma alma racional, ou uma alma humana, né, que seria esse nível que a gente tem aqui como eu acusador. A partir daí, a gente não tem equiparação, tá? Que seria, então, esse eu inspirado, a seguir o eu sereno ou tranquilo, né? A seguir um eu satisfeito ou contente, mais uma vez, me desculpem as traduções, mas é que a gente não tem o detalhe das traduções, por exemplo, acabamos de tropeçar aqui em duas palavras com o mesmo radical em árabe, que para traduzir fica complicado, tá? Então, eu vou usar o que é usado normalmente nas ordens, não estou entrando na discussão da tradução, tá? A seguir, então, o que se chama de eu realizador ou gratificado, ou gratificante, né? E, por último, o chamado de eu puro ou perfeito, tá? Então, aqui tem até, eu coloquei uma observação, a Nafsi Safia, ele é usado mais nas tarikas Rifai, Kadir, Bektashi, né? O termo do Anafsi Kamila, ele é mais usado em algumas vezes por outras ordens, os Naqshbandi, os Gerari, né, usam um pouco esse, que seria então a ideia de perfeição e não de pureza, né, mas se refere à mesma realidade. Então, explicando um pouco, né, o que são esses eus, né, então, o eu, chamado eu comandador ou degenerado, né, é o chamado falso eu, por vezes identificado, então, ao ego. Nesse estágio, o eu não reconhece os limites racionais ou morais no caminho para alcançar o que deseja. Esse primeiro nível, ele se expressa através de egoísmo, arrogância, orgulho, dureza de coração, opressão aos outros, falta de gratidão, ambição, mesquinhez, cobiça, ganância, mentira, inveja, ódio, cinismo, preguiça, estupidez, etc. É o nível mais baixo do eu. Nesse nível, existe um desejo extremo de imortalidade e soberania, né? Então, veja que interessante que aqui a gente já tem um questionamento, né, da ambição no caminho, né, dentro do próprio, da própria visão do sufismo, né? Então, ou seja, são aquelas inclinações e aquelas paixões mais básicas, né, que a gente tem, instintivas, humanas, né, animais, etc. Quando seguimos a nossa decisão racional e somos resgatados de nossa miséria por um professor forte, podemos subir ao segundo nível, né, que seria, então, o do eu acusador, como eu falei para vocês, que tem mais a ver com uma alma mais propriamente humana ou racional, né. Então, isso que é chamado de eu acusador, né, ou culpador, né, ele é o segundo passo no desenvolvimento do homem, né, quando o homem toma consciência das suas ações e ele é capaz de diferenciar o certo do errado e lamenta os seus atos errados. No entanto, ele não é capaz de parar totalmente de cometer esses atos errados, pois é muito difícil romper os hábitos do seu estado anterior. Então, ele tenta seguir as obrigações da religião e, ora, ele jejua, paga esmolas, tenta se comportar adequadamente, ora, não, né? Mas, o que caracteriza esse nível, né? Ele quer ser reconhecido como uma pessoa boa e espiritualizada, né? É aquele cara que, né, ele dá aquela impressão de, eu sou um ser espiritual, né? Ele tem várias pessoas, a gente sabe, né, que tem aquele linguajar, etc., vários falsos profetas, né, vários pastores de televisão, etc. Vocês vejam que eles têm um pouco, eles transparecem um pouco
essa soberba, né, na verdade, isso é uma arrogância e uma soberba de ter dado um único passinho no caminho, né, então, só que aí ele já se acha, né, o tal. Então, assim ele divulga sua piedade, suas boas ações e espera a apreciação e admiração das pessoas. Isso torna o seu comportamento hipócrita. Às vezes, ele percebe isso, lamenta e tenta mudar. Então, os principais perigos desse estágio são a hipocrisia e a falsidade. Existem outros dois perigos graves também, que são a arrogância e a raiva. Então, em comparação com o estado degenerado anterior, qualquer pequena tentativa de ser bom parece uma grande conquista. Então, quando nós conseguimos isso, nós pensamos que somos os melhores, que isso é uma grande conquista, e ficamos com raiva de outras pessoas que parecem não nos respeitar. Então, a arrogância, a hipocrisia, a raiva, a intolerância e a mentira para nós mesmos podem nos alcançar e destruir o pouco que nós já conquistamos, né? Então, é um estado muito frágil. O terceiro estágio que a gente vai ter é chamado de eu inspirado, né? O eu equilibrado ou inspirado, né, já é um estado em que essa tirania do egoísmo foi superada. E um eu mais ou menos integrado é alcançado. Ele ainda não é estável, tá? Ele pode ser perdido, mas a gente tem um eu mais ou menos integrado, né? A qualidade despertada aqui é a renúncia dos anseios e ambições mundanas, uma libertação dos condicionamentos do desejo. Esse estado é o objetivo da maioria das religiões e psicologias. É o limite do desenvolvimento convencional do ego. Não é uma realização pequena. Para alguns, exige muito trabalho pessoal e psicológico, além das bênçãos de Alá, né? Ou seja, o que o sufismo nos ensina, tá? Através da religião pura e simples, ou através de processos de autoaprimoramento, sem, digamos, uma orientação de quem venha de um caminho espiritual, a gente chega só até aqui. Ou seja, é até aqui que a gente pode chegar sozinho com o que a gente tem à disposição, abrindo o jornal, a TV, a internet e o Dr. Google, tá? Então, com o Dr. Google, a gente até consegue chegar até aqui. Com a igreja, a gente até consegue chegar até aqui. Mas, para além daqui, o compromisso precisa ser um pouco maior, né? Esse é um estágio em que o buscador é recompensado por seus esforços. Agora, ele ocasionalmente recebe mensagens de dentro de si, inspirações silenciosas e sem palavras, que lhe dão orientação, incentivo e força para continuar em seu progresso. Mas ainda aqui há o perigo de confundir as inspirações reais com as falsas. Bom, a gente tem recentemente, né, uma série de falsos líderes religiosos e falsos gurus que acabaram sendo expostos nos últimos tempos. Não precisa ir longe, o João de Deus, né, que acabou de acontecer, ou seja, é uma pessoa que, apesar de ter andado um tanto na sua espiritualidade, né, apesar de ter, digamos, contato com essas mensagens inspiradas, por isso eu inspirado, né? Porque é esse contato com essas mensagens inspiradas de dentro de si, confundiu essas mensagens com inspirações falsas. Obviamente, dentro de uma visão mais religiosa, islâmica, a gente diria aqui que, né, isso é o demônio à espreita, né, é Shaitan, mas dentro de um ponto de vista normal, seriam, ou dentro de uma visão filosófica, seriam justamente aqueles impulsos que vêm dos estratos inferiores da alma, das nossas partes animais ou mais instintivas, que vão tomar conta como disfarçadas de uma inspiração, tá? Então, recentemente, a gente teve contato com bastante casos aí que a gente pode entender como sendo a armadilha desse estágio aí no desenvolvimento espiritual, né?
Nesse estágio, o que pode acontecer também é uma mudança de entendimento e de sensibilidade, porque ele é realmente um estágio forte, né? Ele não é um qualquer um, né? Ele, digamos, ele vai para além do que a gente tem normalmente no desenvolvimento das pessoas comuns. Então, é como se a pessoa que chegasse nesse estágio se esquecesse de tudo, né? De tudo que ele sabia, até sua ideia de si mesmo. Novas impressões não correspondem às antigas. Ele é capaz de ver as coisas de uma maneira diferente, entendê-las mal e cometer erros, né? Ou seja, essa confusão, ela é muito grande nesse estágio, até maior do que nos estágios anteriores, né? Ele pode sentir como se ele mesmo não existisse. Ele pode imaginar que alcançou até o nível final, né, de fanafilar, mas esse sentimento não tem nada a ver com um estado mais elevado, né, da aniquilação. Ele é muito mais um estado de desamparo, de vazio, um estado de necessidade desesperada, tá? Então, nesse nível, a gente ainda tem perigo para o eu, pois a gente ainda pode cair para os estágios inferiores, né? O anterior de culpa e o mais degenerado de comando. Bom, o quarto nível é o chamado de eu sereno ou eu seguro, em algumas traduções, né? Então, essa é considerada a primeira estação real de desenvolvimento em direção à intimidade, contentamento e amor a Allah. Seu refinamento é alcançado através do crescente comprometimento e do cumprimento honesto e sincero de obrigações com relação ao caminho verdadeiro em todos os seus aspectos, particularmente quanto às relações humanas e à conduta. Ou seja, nesse estágio, espera-se que a pessoa não confunda mais o certo com o errado, né? Ou seja, quem está nesse estágio, ele tem uma conduta muito reta, né? Ele é visível através do modo das relações humanas da pessoa. Por quê? Porque isso é um comprometimento com o caminho, né? Então, esse nível, ele é um estágio que ele requer do aspirante um compromisso, uma responsabilidade e um comprometimento, então, com esse caminho. E isso faz com que a conduta dele mesmo se modifique em relação à sua própria realidade. Então, citando aqui, o profeta disse: a religião está na conduta e o melhor entre vocês quanto ao caráter é o melhor na fé. Esse é o primeiro nível de maturidade do eu. O coração começa a brilhar com a luz da consciência. O poder do ego começa a encolher, de modo que a pureza, refinamento, clareza e luz preenchem o coração. Agora, o eu começa a mostrar seus verdadeiros atributos que antes estavam ocultos. E esses atributos são a servidão, o desamparo, a humildade, a pobreza, o desapego e até chegar perto, então, da aniquilação. Nesse estágio, ele se torna um professor, mas um professor não apenas através de palavras, mas também pelo seu exemplo. A vida dele começa a ser algo que é entendido como algo digno de respeito, de admiração e de ser seguido, né? Milagres acontecem através dele, mas eles são atribuídos a outras causas. Ele já não pega mais para si, né, as eventuais coisas magníficas ou espantosas que podem acontecer através dele, né? Porque ele é simplesmente um instrumento, né? Então, são atribuídas às outras casas e ele chega ao ponto até de negá-los a si mesmo. Não, não fui eu, né? Não fui eu que fiz isso, não fui eu que provoquei isso, né? Eu não tenho nada a ver com isso, não fui eu que gerei esse estado, né? Todas as ações dele agora vão corresponder a Deus, ao Altíssimo, né? Então, aqui se diz que nesse estágio ele recupera o nome de insan, ou seja, ele se torna um verdadeiro ser humano, ele se torna um homem. Antes disso, ele não é um homem, né? Isso tudo também tem a ver com uma outra tradição, que é da cavalaria espiritual, né, da Julia também, né, mas que também não dá para a gente falar aqui agora, né, mas tem outras relações aí também que a gente pode
fazer, né, com esse estágio, vamos dizer assim, do desenvolvimento. Bom, a gente passa para o quinto estágio, que é o eu satisfeito ou contente, né? Esse todo mundo quer, né? Todo mundo quer ser satisfeito. Então, vamos lá, né? É o que todo mundo quer, esse é o que todo mundo quer. Não, não dá para passar por cima, deixa o outro dar responsabilidade para trás e vamos chegar logo direto no eu contente. Não, não dá, gente. Então, vamos lá. À medida que o eu seguro ascende ao seu senhor, as luzes do coração aumentam e preenchem o corpo inteiro, transformando os desejos sensuais do ego no desejo pela verdade, tá? Vamos lembrar que verdade é um dos nomes que são utilizados, inclusive, como sinônimo, né, de Deus, de Alá, né? Então, depois de se tornar seguro, que foi no estágio anterior, tornou-se certo para ele que toda ação é proveniente somente de Alá. Alá é mestre, soberano e criador. É ele quem concede misericórdia e compaixão. É ele quem é eterno e benevolente. Tudo que procede do amado é aceito, portanto, ele está contente com tudo. Ele não pede nada para si. Nesse momento, ele não vai pedir nada para ele. Ou seja, aquela rezinha que a gente faz pedindo, né, para passar no vestibular, pedindo para arrumar um empreguinho, etc. Esse cara não faz, tá? Ele pede para o mundo, ele não pede para ele, né? Então, mas quando ele ora por outra pessoa, suas orações são imediatamente gratificadas, ou seja, existe a oração dele gera uma mudança na realidade, né? Ele está sentado no trono no reino espiritual, enquanto o mundo exterior está presente para servir. Sua aceitação, submissão, prazer, gratidão e amor ao seu Senhor são tão perfeitos que o Senhor responde com o prazer por seu servo em troca. Ou seja, por que ele é o eu contente e o eu satisfeito? Porque ele já não liga mais para o que está acontecendo com ele. Ele já não toma para si, olha, isso está acontecendo comigo, eu estou sofrendo esta coisa, eu particularmente, né, sou coitado de mim, eu sou uma pessoa muito coitadinha, porque isso aconteceu logo comigo, olha a pandemia, eu vou pegar o Covid, nossa, tinha que acontecer, eu perdi o emprego, etc. Quem está nesse estágio vai dizer, perdi o emprego, peguei Covid, né? Então vamos rezar para a humanidade e tentar modificar alguma coisa nesse todo, né? Então, o sexto nível é o do eu realizado ou gratificado, né? Ou seja, é um outro estado de contente e satisfeito, né? Mas um pouco além, né? Então, nesse estágio, o eu não só está satisfeito com seu senhor, mas também está satisfeito por ele. Nessa fase, a luz do coração está completa, ou seja, existe uma iluminação direta da luz de Deus para a luz do coração do caminhante, vamos dizer assim. Ele vê beleza em tudo, ele ama todos, ele perdoa as falhas de quem não conhece, ele é compassivo, generoso, dá, nunca pede, serve com tudo o que tem para trazer outros à luz da alma e protegê-los dos perigos dos seus nafs, os nafs anteriores, né, os degenerados, e as trevas do seu mundanismo, da sua mundaneidade. As pessoas dessa estação são as pessoas que testemunham as manifestações das ações dos nomes de Alá. Então, vejam, vocês lembram que lá atrás, quando eu falei, né, no último estágio daqueles três, do Sharia, né, Tárika e Hákika, né, aqui a gente disse que o início do terceiro estágio, né, era justamente a postura de Shuhud, que é o testemunho, foi aqui que a gente entrou, tá? A gente está entre o 6 e o 7, que é o último ponto, né, que é justamente aquele que testemunha a manifestação da ação dos nomes de Alá. Para quem não sabe, né, no Islã a gente tem os 99 belos nomes, né, cada um deles é uma forma de ação, de manifestação de Deus ou de Alá, né, na criação, tá? Então, são essas manifestações do poder de Deus através dos seus atributos que
Essa pessoa que está, então, no alto deste nível 6, começa a ser a testemunha. Para onde ele olha, ele vê Deus e somente Deus. Para onde ele olha, ele vê o reflexo da ação dos nomes de Alá e somente isso, tá? Então, para ele vê beleza em tudo, ele ama a todos, ele perdoa as falhas, porque mesmo a falha é uma manifestação do poder de Alá, né? Então, é nesse sentido, é por isso que ele é realizado, por isso que ele é grato, contente e satisfeito com aquilo que lhe foi dado. E o que lhe foi dado? O mundo tal como é, tá? Mudou alguma coisa no mundo? Não. Quem é que muda? Eu, né? Não mudou nada no mundo. Eu fiquei, teologia da prosperidade, eu fiquei mais rico? Não, eu não fiquei mais rico. Pelo contrário, provavelmente se você seguiu esse caminho, você ficou mais pobre, né? Eu fiquei mais inteligente? Não necessariamente, tá? Eu fiquei mais bonito? Não necessariamente. Você deve ter levado muito tempo e ficou mais velho e mais feio mesmo, né? Então, o que aconteceu? O que mudou? O meu mundo começou a se encaixar? Não, meu mundo não começou a se encaixar. Eu comecei a ver como o mundo se encaixa e como tudo é encaixado e como tudo é um reflexo da luz de Deus através dos atributos, dos nomes de Alá, cada um com a sua ação específica, tá? O testemunho em seus corações das manifestações do poder de Alá resulta em seu espanto diante da grandeza e majestade de Alá em todas as suas ações, né? Que são essencialmente as manifestações dos seus nomes, seus próprios belos nomes, seus atributos que ele ensinou ao nosso Pai, né? Tornam-se manifestos no buscador. É difícil reconhecer esses seres. O seu estado, ele não pode ser descrito em palavras. Eles não podem ser concebidos como conceitos comuns ou como homens comuns, tá? O que acontece? Por que é difícil reconhecer essas pessoas? Porque externamente elas não são diferentes das outras pessoas, né? Elas já estão no estado que externamente elas não são diferentes das outras pessoas. E é muito difícil ver em que estado elas estão. No sufismo se diz que você consegue ver muito pouco além de 1 ou 2 níveis, além do nível que você está. Se você consegue ver 2 níveis além do nível que você está, você já alcançou muito na vida. Porque normalmente você não consegue reconhecer alguém para além de um nível logo em seguida ao seu. Então, você não sabe em que nível as outras pessoas estão, tá? Isso aqui é segredinho, viu, gente? Então, vamos lá. 7. O eu puro ou perfeito, conforme eu disse, dependendo da tradição e da ordem, vocês podem ver descrito como puro ou como perfeito, né? Porque ele é a perfeição, ou completo, às vezes traduzido em português como completo, né? É o nível final das estações do eu. É o mais alto grau de ascensão e de refinamento. As pessoas nessa estação nada têm nos seus corações, exceto o amor de Alá e seu mensageiro, e são amadas por Alá e seu mensageiro, né? Nesse nível, o eu se torna o espelho da luz essencial, para que ele atinja a completude dos atributos do amor e da servidão. Né? Aí vocês vão dizer, pô, professora, não entendi nada. Pois é, que não dá para explicar, né? Então, é um pequeno detalhe. A partir de um determinado momento ali, não dá para a gente explicar. Então, a gente acaba floreando para deixar bonito, né? Porque não há como explicar em palavras o que significa realmente esse nível, né? Então, para essa pessoa, se lhe for perguntado se é abundância ou privação, ela não saberia responder, pois o amor dominou. Ele foi aniquilado através do amor, na luz da beleza e na essência do Senhor das causas, que é o seu amado e protetor. Essas pessoas são as pessoas do amor divino e da paixão divina. Essas pessoas dessa estação, elas estão ocupadas só com amor e adoração à verdade, e não se distraem com a criação, exceto para cumprir as suas obrigações.
e desde que se tornaram um espelho da luz de Muhammad, estão constantemente na presença profética, tá? Ou seja, esse é o mais alto estágio que a gente pode almejar, tá? É o estágio em que a gente está, então, a parte superior do eu puro é a própria aniquilação, né? Quando o ser que possui essa alma pura se move, o seu movimento é poder benéfico. Quando ele fala, a sabedoria é sabedoria e música para os ouvidos. Quando ele aparece, é beleza e alegria para quem vê. Todo o seu ser é adoração. Toda célula do seu corpo está em constante louvor ao seu Senhor. Ou seja, esse é o último estágio que, dentro do sufismo, a gente deveria alcançar, tá? E aí, essa última figura que eu estou colocando para vocês é justamente a ideia um pouco da dissolução, né? Da dissolução desse eu, né? Que às vezes a gente fica muito em dúvida. Ah, e o que significa essa aniquilação? O que significa essa dissolução? O que significa, então, essa aniquilação e esse não eu, esse deixar de ser eu, tá? É um longo processo que passa por uma série de fases, que implica numa série de técnicas, tá? E que em cada fase, em cada sentido que é interno, que é ativado, então o mundo passa a ser outro. Porque o mundo mudou? Não, porque eu mudei. Porque eu olho para o mundo com os olhos que já não são meus, né? Então, o que é essa aniquilação? Eu deixei de ser eu. Os olhos que olham agora, eles são o testemunho da obra de Deus. É Deus que olha através de mim e sou eu que me deixo ser olhado por Deus. E não eu olho para o mundo. Não existe mais diferença entre eu e o mundo. Não existe mais diferença entre eu e qualquer outra coisa, tá? Então, é isso que a gente chama, então, de aniquilação. Bom, esses conceitos eu queria colocar para vocês, de modo geral, então, para a gente trabalhar um pouco, então, quais são esses níveis, por que essa polissemia no sufismo? Ou seja, além da polissemia natural que a gente tem nas histórias, que a gente pode tirar uma moral, que a gente pode entender como algum conteúdo cosmológico, que a gente pode entender como algum conteúdo, digamos, metafísico, dentro da filosofia, etc. Além de de todas essas interpretações, a gente pode, do ponto de vista, digamos, de um caminho espiritual ou de um olhar esotérico, desenvolver outras interpretações a partir de outros níveis que não necessariamente estão muito aparentes, e esses níveis são vários. Se a gente trabalhar, por exemplo, né, com o modelo dos sentidos internos, ou lataif, ou sutilezas, né, a gente vai ter aí 7 níveis de interpretação diferentes. Bom, eu queria encerrar, então, essa questão, né, já que eu estava falando em geral a questão do sufismo, com outra questão que sempre vem, né? Ou seja, que é a questão de se o sufismo é estritamente uma expressão islâmica, a gente já viu que originariamente sim, tá? Mas, e se ele digamos, o que aconteceu que o sufismo foi trazido para o Ocidente, né? Qual é o primeiro movimento que a gente tem aí do sufismo no Ocidente e a proposta, então, que se chama de sufismo universal, né? Então, eu queria encerrar a apresentação com a questão do sufismo no Ocidente e a proposta do sufismo universal, né? Considera-se que a primeira figura, digamos, que trouxe o sufismo para o Ocidente e se dedicou a fazer um trabalho, digamos, de divulgação do sufismo no Ocidente e de adaptação às condições do Ocidente, foi o Inayat Khan,
né? O Inayat Khan, ele nasceu na Índia em 1882 e ele vinha de uma família tradicional de músicos. Desde cedo, ele sempre mostrou a vocação tanto para a música quanto para a poesia e o interesse profundo no caminho místico, tá? Então, ele foi iniciado em várias ordens pelo seu mestre, tá? Entre elas, Chisti, Naqshbandi, Kadiri, Suravadi, pouco antes da morte do mestre, ele disse para o Inayat Khan que ele tinha que viajar para o Ocidente, e a ideia é que ele harmonizasse, então, buscando, então, uma harmonia, né, acabar com esse descompasso que havia, né, e esse vazio que havia na civilização ocidental, desse tipo de misticismo mais digamos, amoroso, né? Através justamente da música dele, né? Então, quando o mestre morre, em 1910, ele viaja, vai para os Estados Unidos e passa a apresentar, a fazer apresentações públicas da sua música e ensinar. Nos anos seguintes, durante 16 anos, ele passa viajando nos Estados Unidos e na Europa até fixar residência próxima a Paris. Ele é o fundador, né, do que se chama a Ordem Sufi no Ocidente, e que posteriormente mudou de nome e ficou chamada de Ordem Sufi Internacional, né? Em 1926, ele então retorna à Índia, né, tentando retomar as suas raízes e reconectar, digamos, com as suas origens, mas a saúde dele já estava muito debilitada, muito frágil, e ele acaba falecendo precocemente de pneumonia aos 44 anos, ou seja, ele fez muita coisa até os 44 anos, tá? É bom a gente ver que para essa ordem, então, em primeiro lugar, eles não entendem o sufismo como religião, e eles não entendem o sufismo como algo que só pode ser desenvolvida a partir de uma religiosidade islâmica, apesar dos pilares serem islâmicos, né? Então, apesar dos pilares mesmo da ordem Sufi Internacional serem no Islã, ser uma espiritualidade, digamos, de cunho islâmico, eles não exigem conversão, tá? Então, algumas ordens, é uma pergunta de muita gente, né? Eu tenho que me tornar muçulmano para ser um sufi? Se você pegar essa linha, por exemplo, que é a mais antiga no Ocidente, que é a do sufismo internacional, a ordem sufi internacional, ou chamado sufismo do coração, não. Se você for para uma ordem tradicional islâmica, sim, né? Então, para essa ordem, o sufismo, ele não é uma religião, no sentido de não ser um sistema de crenças, ele não é separável de outras religiões, porque justamente, como eu estava colocando para vocês no início da palestra, né, a gente não tem um sufismo, a gente tem sufismos, em diversos locais aonde a expansão islâmica chegou, a gente vai ter feições diferentes desse caminho místico, a gente vai ter técnicas diferentes, aceitas ou não aceitas por esse caminho místico, então a gente não tem um único sufismo, né? E, claro, essas feições, elas também já se aproveitam de contribuições de outras religiões, né? Então, desde o sufismo persa com a contribuição do zoroastrismo, etc., né? O sufismo indiano com a contribuição, então, de coisas que vêm da tradição hindu e budista, né? O sufismo, digamos, na África, né? Que tem a contribuição das religiões tradicionais africanas. Então, a gente tem várias coisas. Se vocês ouvirem digamos, uma cerimônia sufi em alguns lugares da África, não tem muita diferença das religiões tradicionais africanas, tá? O batuque é o mesmo, né? Vocês vão ter o mesmo tipo de, obviamente, o que está sendo invocado não é a mesma coisa e o caminho é outro, mas vocês vão ter, digamos, o mesmo tipo de expressão, né? Então, claro que o sufismo, ele já foi também influenciado por cada lugar onde ele se estabeleceu, por cada lugar onde cada uma das ordens se estabeleceu. Se vocês pegarem a ordem Chisti, ela é completamente diferente dos Naqshbandi, por exemplo, absolutamente diferente, né? Não tem nada a ver,
né? Então, é isso que o Inayat Khan queria mostrar, ou seja, que o sufismo, na verdade, é uma escola de experiência pessoal, né? Uma escola experiencial, focada no cultivo do coração e no aprofundamento da consciência através da prática da oração, da meditação e da investigação espiritual, né? E embora existam muitas escolas e linhagens sufis, o sufismo dos Inayatiya, que é, né, o sufismo internacional, é universalista na aceitação de todas as pessoas e caminhos que levam ao desenvolvimento na luz e o poder latentes no ser humano, tá? Então, existe um sufismo que não é estritamente islâmico? Sim, existe, tá? Então, eu trago para vocês, para finalizar, uma, entre aspas, definição de sufismo do Inayat Khan, que diz, se alguém lhe perguntar o que é sufismo, você pode responder, o sufismo é a religião do coração, a religião no qual o mais importante é buscar a Deus no coração da humanidade. Ou seja, é menos importante a expressão religiosa do que a busca sincera de Deus pela humanidade. Sim, existe, já foi feita, mas é o que eu digo, para os sufis, em geral, o processo que a gente chama terapêutico na psicologia ocidental moderna, ela para no estágio 3, tá? Ou seja, o que a gente está falando a partir daí seria uma outra coisa. Por quê? Porque a psicologia moderna, ela não vai trabalhar com as potencialidades humanas que a gente trabalhava normalmente dentro das religiões durante a Idade Média, por exemplo. Né? Ou seja, como a antropologia, por isso que eu digo que é uma coisa complicada e eu, particularmente, não gosto dessa equiparação. Porque, como a antropologia é diferente, como a noção de ser humano é diferente, né? Como a noção das potencialidades humanas é diferente do próprio universo, ou seja, você precisa de Deus aqui, né? Não tem como você fazer um paralelo com alguma coisa que não necessariamente precisa de Deus, né? Então, normalmente, um sufi te responderia, olha, tudo bem, até o estágio 3, no máximo o começo do 4, dá. Daí para frente eu estou falando de outra coisa. Então, de novo, colocando, tá? Sobre as relações entre não o islamismo, tá? Mas o sufismo. Então, de novo, eu não estou falando de Islã, tá? Então, eu estou falando e até por isso eu fiz, né, aquela digressão imensa no começo, dizendo, olha, existem outras expressões islâmicas que não são essa que eu estou colocando aqui agora, né? Então, não dá para a gente falar do islamismo. O islamismo sem o monoteísmo, e, portanto, o sufismo também sem o monoteísmo, dificilmente a gente consegue dizer. Agora, tá? A gente tem um pequeno detalhe aqui do quem é este Deus, tá? Então, é uma coisa que eu gostaria de te colocar. Quando a gente está trabalhando no âmbito do sufismo, ou em geral, da mística em geral, este Deus não é um velho barbudo, digamos, um mamífero gasoso velho barbudo que fica sobre as pessoas, dizendo o que as pessoas têm que fazer. A pessoalidade de Deus, ela é destruída numa boa linha mística, tá? Então, de novo, eu já vou pegar primeiro essa questão que você colocou do monoteísmo, tá? Qual o monoteísmo, né? Existe um monoteísmo que vai dizer que tudo tem um princípio único e, portanto, o universo tem uma ordem e esta ordem deve ser seguida. Isso é um Deus de um místico, né? Eu sempre brinco. Eu digo, o místico, ele é o cético elevado ao quadrado. Ele, de tão cético, ele se tornou místico, né?
Porque, ou seja, ele não acredita de jeito nenhum no conhecimento humano como um todo, e aí, então, ele se torna místico, né, porque ele chega no limite do conhecimento. Né? Então, eu sempre brinco que o cético, ele é, então, o místico, ele é o cético elevado ao quadrado, ele é o passo seguinte do cético. Por quê? Porque o Deus do místico, né, e assim como eu digo para você, a noção, o nível que você vai interpretar, a interpretação que você vai ter de uma história vai mudar à medida em que você vai mudar o nível do seu ser, a concepção que você tem de Deus também, né? Então, o Deus, quando eu falo Alá para alguém que está colocando nos níveis do ser, no eu acusador, eu não estou falando a mesma coisa de quando eu falo Alá para alguém que está num nível do eu inspirado. É outro significado. Então, quando a gente fala monoteísmo, a gente tem que tomar um pouco esse cuidado. Por quê? Porque normalmente o Deus do místico não é o Deus do crente. É muito difícil o Deus do místico ser o Deus do crente. Por quê? Porque o místico, ele experimenta Deus. Para o crente, sempre há uma separação. Para o místico, o que ele busca é o momento onde só haverá a união. Tá? Então, quando você fala em monoteísmo, né, isso fica meio complicado. Bom, outra questão. A questão, então, do sufismo e taoísmo. Já na outra, acho que foi acho que numa pergunta que eu fiz, acho que para o Luiz Fernando, eu nem me lembro, né? Tem uma obra muito interessante de um estudioso japonês chamado Toshihiko Izutsu, chamada Sufismo e Taoísmo, tá? Apesar dele ser japonês, ele trabalhou muito tempo no Irã, né? Ele era professor no Irã e pesquisador no Irã, e ele escreveu sobre o sufismo e taoísmo. E ele faz alguns paralelos, então, sobre algumas estruturas do sufismo com algumas estruturas do taoísmo. E, bom, em terceiro lugar, né, uma outra resposta possível com o que você colocou, voltando, o que eu coloquei na minha palestra foi, com a expansão do Islã, houve uma conversa entre o Islã e outras culturas, outras civilizações, etc., que não foi uma conversa totalmente de imposição, né? Porque a forma da expansão islâmica, ela não foi, olha, então agora todo mundo para de pensar aquilo que pensa e nós vamos impor essa ideia. Não, ela foi muito mais um convite, né? Tanto que a noção que se tem no Islã é todos somos muçulmanos, né? Você não se converte ao Islã, você reverte, né? Ou seja, todos nascemos muçulmanos. É a nossa cultura, a nossa família que nos faz cristãos, ateus, né, judeus, taoístas, né, hindus, etc. Né? Ou seja, por quê? Porque o Islã, e principalmente no ponto de vista esotérico, significa justamente essa submissão a Deus. Né? Então, se você tem uma postura de uma submissão a uma realidade que é superior à sua, pouco importa se você vai chamá-la de tal. Talvez o taoísta, apesar de não ser dos povos do livro, também tenha nascido muçulmano, dentro dessa perspectiva. Então, de novo, voltando, mas historicamente houve um leve trás, tá? Houve uma contaminação, principalmente nas ordens místicas, então, de novo, voltando, não estou falando de Islã, estou falando de sufismo, né? Houve uma contaminação, uma recontaminação, né? Assim como você teve o Islã sendo plantado, você teve o sufismo bebendo das culturas, porque os místicos, eles se entendem independente das religiões, por isso que se diz que a mística, ela não é dependente de religião, né? A linguagem da mística, ela é criada a partir da religião de origem, tá? Mas a experiência da mística, ela é semelhante em qualquer cultura, né? Então, do mais, digamos, xamanista do interior da Mongólia até
digamos, o bispo mais intelectualizado, etc, etc, mas que foi por um caminho místico, você vai ter algo que os une, porque esse algo não é aparente. Esse algo não é manifesto, esse algo não é aparente, esse algo é uma vivência, tá? Então, dentro dessa vivência, sim, você tem uma identidade. Então, as técnicas, elas são, existe um processo de contaminação e recontaminação do Islã para as culturas, digamos, originárias ali, e das culturas originárias em relação ao Islã também, tá? Bom, aí vamos lá. Isso é percebido, como também se fala da influência grega sobre a Bíblia nos arquétipos, eu confesso que eu não entendi essa questão, tá? Porque a gente não tem uma influência grega sobre a Bíblia, tá? A gente tem uma influência do pensamento grego, ou mais helenístico, sobre alguns textos sapienciais, mas não sobre a Bíblia como um todo, né? Ou se você está falando de Bíblia no Novo Testamento, você vai ter bastante influência filosófica em João, mas não necessariamente nos outros, né? Então, isso também a gente tem que tomar um certo cuidado, né? E isso é percebido nos arquétipos, eu não sei como é que você está trabalhando o termo arquétipo aqui. Se você está chamando o arquétipo como algo platônico, como algo junguiano, né? Não, isso eu não entendi, né? E no fim, ou em termos teológicos, deve-se evitar a comparação. Bom, em termos teológicos, se evita a comparação, porque quando você fala de teologia, você já está num outro âmbito ainda, e que eu não cheguei nem perto aqui, tá? Ou seja, tudo que eu apresentei aqui é mística. Nada do que foi apresentado aqui pode ser classificado como teologia, tá? Aliás, a discussão sobre se existe efetivamente algo que possa ser chamado de teologia para além do cristianismo, tá? Isso é uma discussão que existe dentro das ciências da religião. As religiões comparadas é uma área específica das ciências da religião, tá? E que demanda muito cuidado. Muito cuidado por quê? Porque você tem que saber como é construída a mentalidade de uma determinada cultura, né? A lógica, porque existem lógicas diferentes nas culturas, né? Mentalidades diferentes. Então, às vezes, aquilo que parece ser a mesma coisa não é, e aquilo que parece ser muito diferente é muito semelhante. Então, é uma área, digamos, em que se anda em campo minado, né? Pisando em ovos, que é religiões comparadas, tá? Mas, assim, alguma correspondência entre eles. Bom, a gente teria, então, que parar e dar um curso, digamos, de um semestre de religiões comparadas, né, para eu conseguir responder essa questão, tá? Porque já começa do começo, aquilo que se entende como religião, né? Então, é difícil. Eu perguntaria de volta em que sentido? A escolha pelo 7 é uma escolha, eu acho que desde que o sistema decimal foi inventado, né, a numerologia pitagórica, ela já tem a questão do 7, tá? A escolha pelo 7 não foi uma escolha pelo 7, ela primeiro foi uma escolha pelo 5, né? Conforme eu disse, depois ela virou 7, e em algumas tradições ele virou 9, né? Então, de novo, não existe uma escolha pelo 7. Agora, o número 7 é por si um número muito especial, né? Muito antes da Cabala, digamos, estruturada tal como a gente considera, né? Como, digamos, um fenômeno místico específico, né? Que estava consolidado a partir do século XIII, etc, etc. Ou seja, isso daí é muito anterior, então eu diria não vejo, eu vejo uma fonte comum, e o número 7, assim como o número 12, né, que são os 12 apóstolos de Jesus, etc, quer dizer, isso já vem de uma numerologia muito anterior. Em primeiro lugar, não é só a Tariq Kamevlev que usa o giro, tá?
Outras táricas também usam, entre elas a Gerrahi. É uma tradição que ela é muito mais do que uma dança, ele não é uma dança, apesar de que na Turquia hoje eles fazem como programa turístico, né? Então você vai para a Turquia e você tem lá uns caras, né? E inclusive ganhando dinheiro com isso, tá? Isso tem a ver especificamente com a própria história da Turquia, né? Do Ataturk, que acabou, digamos, tentando desreligiosizar a Turquia, né? Ou desislamizar a Turquia, né? E muitos dessas confrarias acabaram entrando na clandestinidade. Elas foram proibidas durante um tempo, e aí elas acabaram se tornando, ou pelo menos externamente, né? Claro que elas ainda existem, as ordens, claro, né? Mas muita gente foi embora da Turquia, tá? Muitos mestres que trabalhavam com esse tipo de técnica foram embora da Turquia, eles estão no Ocidente hoje, ou em outros países, e aqueles que ficaram, né, usaram uma casca externa de apresentar como um espetáculo, justamente para sobreviver, para não serem perseguidos pelo governo, porque senão eles seriam presos. Tá? Então, isso é um aspecto, digamos, que a gente tem em relação a essa tradição, especificamente na Turquia, e o que ela virou hoje, infelizmente, uma dança com fins turísticos, tá? Mas, originariamente, isso é uma técnica, né? E é uma técnica que tem significados muito profundos, desde cosmológicos até correspondências com diversos níveis do universo, tá? Como é que eu posso explicar? E ela foi desenvolvida, bom, digamos, ela foi sistematizada pelo Rumi, né? E depois eternizada pelo filho dele, que organizou a Tárika, né? Mas aquilo ali é muito mais do que uma dança para alcançar o transe, né? Aquilo ali é uma interferência na realidade com base na ideia de microcosmo e macrocosmo, em que você pode reproduzir determinadas coisas e, através da reprodução de determinadas coisas, você reestabelecer o equilíbrio e o balanço no universo. E daí, só terminando, como eles são vistos no Islã, eles são considerados uma ordem, no caso dos Mevlevi, uma ordem derviche como outras ordens também usam as mesmas técnicas, tá? Eles são um grupo, mas não, digamos, não é a totalidade dentro do sufismo como um todo no mundo, não é assim, um grande grupo, mas é um grupo que, digamos, ficou extremamente conhecido justamente porque virou cartão postal da Turquia. Ou seja, foi um acerto com o governo, vocês não persigam a gente, e a gente faz, digamos, apresentações públicas para atrair o turismo. E aí, tudo bem. São modelos diferentes, tá? Eu imagino que ele esteja perguntando sobre Sharia, Tárika e Hákica, eu imagino, né? São modelos diferentes porque o último, de novo, voltando, trata-se de um caminho místico e trata-se de um caminho místico onde a aniquilação, ela significa uma unificação, né? Então, essa unificação, você se torna uno com Deus, né? Então, eu não diria que dá para fazer um paralelo com qualquer coisa que não seja estritamente místico, que seja, digamos, um caminho para todos, vamos dizer assim, ou que esteja muito acessível.
coisa que eu falei com relação ao Islã e que eu falaria do judaísmo, é que eu falo de qualquer coisa. O que é o cristianismo, né? Não existe o cristianismo. Eu particularmente conheço diversas linhas místicas no cristianismo e umas que são opostas às outras, assim como a gente tem no Islã. Tá? Então, o cristianismo, se você for pegar em termos de teologia mais aceita na igreja católica, talvez não seja a mesma coisa na igreja ortodoxa, talvez entre os protestantes não tem, nem faça sentido. Quer dizer, então, o que é esse o cristianismo que vocês estão falando, né? Porque, assim, o caminho de um santo não é o caminho de outro santo, né? Então, são coisas que a gente tem que considerar, né? Então, falando em termos de mística, a gente tem uma diversidade tão grande quanto no cristianismo. Não, não. Isso é um caminho para ser exercido e traçado em vida, tá? Então, o nível perfeito não se alcança só após a morte. Existem alguns mestres que alcançaram. Perfeito entre aspas, né, gente? É perfeito para o ser humano. Ele continua tendo que ir ao banheiro, tá? E comer. Então, é bom a gente levar isso em consideração. Ele não se torna um anjo e sai voando, né? Sim, exato. É por isso que eu, assim, voltando, é por isso que é um campo minado e um assunto extremamente espinhoso a gente fazer esse estudo comparativo, né, de culturas diferentes e pensamentos religiosos diferentes, porque às vezes o princípio fundamental é diferente, né? Então, quando o princípio fundamental é diferente, o caminho também é diferente. Né? Não que uma esteja certa e outra esteja errada, porque nada mais, digamos, nada se entende mais do que um místico monoteísta e um monge budista, né? É até interessante a gente ver quanto a isso, quem quiser ler alguma coisa, procure alguma coisa do Thomas Merton, né? Que é justamente um monge cristão místico, né? Falando sobre o budismo, é muito interessante, tá? Então, quem quiser ir por esse lado, eu sugeriria que procurasse alguma coisa do Thomas Merton, né? Ele é uma literatura bastante interessante para quem quer pegar um pouco essa vertente, esse viés. Agradeço a todos também, boa noite.